Você já teve aquela sensação estranha de que alguém estava mentindo pra você, mas não conseguiu provar? Algo na história não batia, o tom de voz parecia diferente, o olhar desviou por um segundo a mais, mas você ignorou e depois descobriu que sua intuição estava certa. A verdade é que mentirosos deixam rastros, pequenos vazamentos de comportamento que passam despercebidos pela maioria das pessoas. E quem aprende a identificar esses sinais ganha uma vantagem enorme em relacionamentos, negócios e decisões importantes. Hoje eu vou revelar os 7 truques usados pelo FBI para detectar mentiras quase instantaneamente. Técnicas baseadas em padrões comportamentais reais, estudadas e aplicadas em interrogatórios de alto nível. Esses truques funcionam porque não dependem de achismo. Eles observam inconsistências naturais que acontecem quando alguém tenta sustentar uma mentira. E o melhor, você pode começar a aplicar isso hoje mesmo nas suas conversas. Fica até o final, porque o último truque é o que mais desmonta um mentiroso confiante. Truque número 1, a pergunta mágica. O primeiro truque é o que eu chamo de pergunta mágica. Em vez de perguntar algo genérico como "você fez isso?", você faz uma pergunta específica que obriga a pessoa a acessar uma memória real. Algo como: o que você estava fazendo exatamente antes disso acontecer? Ou como você se sentiu naquele momento? Parece simples, mas é extremamente poderoso. Quando alguém está dizendo a verdade, o cérebro acessa uma lembrança real, com contexto, emoções, detalhes sensoriais. A resposta tende a vir de forma natural e relativamente rápida. Mas quando alguém está mentindo, não existe memória para acessar. Existe uma história sendo construída. E construir exige esforço cognitivo. A pessoa pode hesitar, repetir a pergunta, ganhar tempo, responder de forma vaga ou evitar detalhes específicos. Muitas vezes, ela entrega informações superficiais demais ou exageradamente ensaiadas. Já quem fala a verdade, normalmente inclui detalhes espontâneos que não parecem forçados. Esse truque funciona porque mentir é mentalmente mais difícil do que lembrar. E quando você aprende a fazer perguntas que exigem memória real, você começa a enxergar as falhas na narrativa quase instantaneamente. Truque número 2, a regra dos 5 segundos. Quando você faz uma pergunta importante, não foque imediatamente na resposta verbal, foque na reação inicial. Os primeiros 5 segundos são os mais honestos, porque o cérebro ainda não teve tempo suficiente para construir uma versão estratégica da história. É nesse pequeno intervalo que o corpo entrega sinais involuntários. Um microcongelamento, um olhar que desvia rapidamente, uma respiração que muda, um leve tensionamento da mandíbula ou dos ombros. Quando alguém está mentindo, o cérebro entra em estado de alerta. Ele precisa calcular risco, construir narrativa e controlar a expressão ao mesmo tempo. E isso gera microsinais de desconforto. Já quem está dizendo a verdade tende a apresentar uma reação mais alinhada, mais fluida, sem aquela quebra brusca entre pergunta e resposta. Não significa que a pessoa ficará sorrindo ou relaxada, mas não haverá aquela tensão repentina de quem precisa montar algo. Se você aprender a observar esses primeiros segundos antes das palavras começarem, você passa a ler o que o corpo revela antes que a boca tente consertar. Truque número 3. Estabeleça uma linha de base. Ter uma linha de base é praticamente entender como a pessoa normalmente se comporta quando está confortável e dizendo a verdade. Antes de entrar em perguntas importantes, observe detalhes simples. Como ela fala quando está relaxada? Ela gesticula muito ou pouco? Fala rápido ou devagar? Mantém contato visual constante ou alterna naturalmente? Como é o ritmo da respiração? Esse padrão natural é o seu ponto de referência. Sem linha de base, você está apenas adivinhando. Com linha de base, você está comparando. Depois, quando você introduz uma pergunta sensível, observe se há mudanças significativas nesse padrão. A pessoa começa a piscar mais, fica rígida, o tom de voz muda, a fala fica excessivamente detalhada ou vaga demais. O segredo aqui não é um único sinal isolado. É a quebra do padrão habitual. Mentiras geralmente exigem esforço extra, e esforço gera alteração comportamental. Quando você aprende a comparar a reação atual com o comportamento normal da pessoa, você deixa de depender de achismos e começa a observar inconsistências reais. E é nas inconsistências que a verdade costuma escapar. Truque número 4. A armadilha da dupla verificação. A ideia é simples, mas extremamente eficaz. Faça a mesma pergunta 2 vezes em momentos diferentes, mudando levemente a forma como ela é apresentada. Por exemplo, você estava onde ontem à noite? E, mais tarde na conversa, de maneira natural, ontem à noite você ficou em qual lugar mesmo? A mudança parece pequena, mas psicologicamente ela força a pessoa a acessar novamente a memória, ou a reconstruir a história.
Quem está dizendo a verdade tende a manter consistência, porque está acessando um evento real armazenado na memória. Pode até variar pequenas palavras, mas o núcleo da informação permanece o mesmo. Já quem está mentindo precisa lembrar exatamente o que inventou antes, e isso exige esforço. Quando você aprende a testar consistência com naturalidade, você transforma a conversa em um filtro silencioso de credibilidade. Truque número 5, o truque das palavras. O quinto truque é prestar atenção cirúrgica nas palavras usadas. Quando alguém está mentindo, a linguagem tende a ficar vaga, imprecisa e cheia de amortecedores verbais. Expressões como mais ou menos, tipo assim, acho que, eu acho que foi isso, começam a aparecer com frequência. Esse tipo de linguagem cria distância entre a pessoa e a afirmação. É uma forma inconsciente de não se comprometer totalmente com o que está sendo dito. Já quem fala a verdade normalmente utiliza declarações mais diretas, específicas e afirmativas. Eu estava lá, eu fiz isso, eu vi aquilo acontecer. Outro detalhe poderoso é o uso estratégico de pronomes. Quando alguém deveria dizer eu, mas começa a usar a gente ou nós, pode estar tentando diluir responsabilidade. Esse distanciamento linguístico reduz o peso psicológico da mentira. Mentir gera tensão interna, e o cérebro tenta aliviar essa tensão criando pequenas barreiras na forma de falar. Não é uma regra absoluta, mas quando você combina linguagem vaga com outros sinais que já mencionamos, o padrão começa a se formar. E mentiras quase sempre deixam rastros na escolha das palavras. Truque número 6, mudança de assunto. O sexto truque é observar o que acontece quando o assunto muda. Durante perguntas sensíveis, uma pessoa que está mentindo tende a ficar em estado de alerta. O corpo fica levemente tenso, a mente trabalha rápido, a respiração pode ficar mais curta. Agora, preste atenção no que acontece quando você, de forma natural, muda para um assunto neutro. Muitas vezes há um sinal claro de alívio. A postura relaxa, a respiração desacelera, o tom de voz fica mais solto. É como se a pessoa tivesse acabado de sair de uma zona de perigo. Esse contraste é revelador. Quem está dizendo a verdade normalmente mantém um nível emocional mais estável, porque não estava sob pressão interna para sustentar nada. Já quem estava mentindo sente uma redução imediata da carga cognitiva quando o foco sai do tema delicado. O segredo aqui é observar a diferença entre tensão e relaxamento. A mentira exige esforço contínuo, e quando o esforço para, o corpo demonstra. E o corpo quase sempre é mais honesto que as palavras. Truque número 7. O detalhe falso. O sétimo truque é inserir propositalmente um detalhe falso e observar a reação. Você menciona algo levemente incorreto dentro da história e espera. Por exemplo, você estava na festa com aquela camisa vermelha, né? Quando você sabe que a camisa era azul. Se a pessoa realmente esteve lá, a correção tende a ser imediata e natural. Não era azul, porque ela tem memória real do evento. O cérebro identifica o erro automaticamente. Mas se a pessoa está mentindo sobre ter estado naquele lugar, ela não possui memória concreta para comparar. Então pode simplesmente concordar com você, aceitar o detalhe incorreto ou demonstrar hesitação antes de responder. Esse pequeno teste funciona porque mentiras são histórias construídas, enquanto verdades são lembranças armazenadas. Quando você introduz um erro sutil, você cria uma oportunidade para a verdade se revelar. Não pelo que a pessoa diz, mas pelo que ela deixa passar. E quem não tem memória real não consegue corrigir o que nunca viveu. Agora entenda algo muito importante. Esses truques não são para manipular ninguém, não são para sair acusando pessoas, são para proteger você, para evitar ser enganado, para tomar decisões com mais clareza. Porque no final das contas, quem entende comportamento humano não vive no escuro, vive consciente. Use com sabedoria, use para identificar quem não é confiável, use para proteger sua energia, seu tempo e sua vida. Se esse vídeo abriu sua mente, deixe um like, inscreva-se para mais conteúdos sobre psicologia, comportamento humano e proteção pessoal. E agora eu quero saber de você. Você já foi enganado por alguém? Em que momento você percebeu? Comenta aqui embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.